Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje traz a famosa parábola dos talentos. Com ela, Deus nos mostra que nos dá a cada um de nós determinados talentos e no final da nossa vida pedirá contas deles. Como sabemos, o sentido da nossa vida é preparar-nos para ir ao céu. E como Deus pensou que fosse nossa preparação? Cumprindo uma missão aqui na Terra que no fundo se resume em fazer o bem. Mas para fazer este bem, Ele nos dá determinados talentos. Por isso, Ele pedirá contas a nós no final da nossa vida, se os rendemos, pois senão, não teremos feito todo o bem que Ele desejava. Saibamos estar muito em sintonia com Deus, para que Ele vá sempre nos indicando o que devemos fazer. Continuando a nossa série das quartas-feiras sobre a doutrina católica, na última vez falamos sobre o pecado venial e os pecados contra o Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre os pecados capitais. O que são os pecados capitais? Como o nome diz, são pecados que estão na cabeça dos demais. Nos primeiros tempos do cristianismo, alguns autores espirituais começaram a pensar se havia alguns pecados que seriam a origem dos demais, e chegaram à conclusão que estes pecados são 7. Saber que são a origem dos demais ajuda muito, pois, se lutamos contra eles, estamos lutando contra todos os pecados. Quais são os pecados capitais? Os pecados capitais são 7. Primeiro, soberba ou amor desordenado pela própria excelência. Segundo, avareza ou amor desordenado pelos bens materiais. Terceiro, luxúria ou amor desordenado pelo prazer. Quarto, inveja ou amor desordenado pela própria excelência. Quinto, gula ou amor desordenado pelos alimentos. Sexto, ira
ou amor desordenado pela própria excelência. 7º, preguiça, ou amor desordenado pelo descanso, pelo bem-estar. Explicando melhor cada um deles. Primeiro, soberba. Sinônimo também de orgulho. A pessoa soberba, orgulhosa, se acha superior às demais. Sinais do orgulho da soberba: impaciência, teimosia, desprezo, críticas constantes, cair em frequentes discussões, não pedir desculpas, nunca aceitar os próprios erros, não perdoar, guardar mágoas, achar com frequência que o que se faz é melhor do que o que os outros fazem, falar de si mesmo, etc. Unidos à soberba estão também a vaidade e o egoísmo. A pessoa vaidosa é aquela que se preocupa muito com a sua imagem, se ficou bem, se não ficou bem, se gostaram, se não gostaram, se é admirada, reconhecida, fica muito triste se foi desprezada, quer chamar atenção, etc. Numa palavra, é uma pessoa muito centrada em si mesma. A pessoa egoísta é aquela que está muito centrada no seu mundo. Esquece dos outros porque está centrada em si mesma, na sua profissão, no seu descanso, no seu bem-estar, no seu prazer, etc. Segundo, avareza ou amor desordenado pelos bens terrenos. A pessoa avarenta é aquela que está apegada aos bens terrenos, apegada ao carro, ao celular, às roupas, aos sapatos, etc. Costuma perder muito tempo pensando nestas coisas, quando deveria estar pensando em realidades mais importantes, como as pessoas que estão à sua volta. Costuma fazer gastos excessivos e desnecessários. É consumista. Terceiro, luxúria, ou amor desordenado pelo prazer carnal. Aqui estão todos os pecados contra a castidade: desejar a mulher do próximo, infidelidade, buscar o prazer solitário, ter conversas obscenas, não viver a castidade segundo os ensinamentos da Igreja, etc. Como em todos os pecados, pode-se pecar nesse campo por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quarto, inveja ou amor desordenado pela própria excelência. A inveja é a tristeza que sentimos ao ver que não temos determinado bem que outra pessoa tem. É a tristeza ao ver que determinada pessoa está numa posição, numa condição melhor do que a nossa. Quinto, gula, ou amor desordenado pelo prazer da comida e da bebida. A gula é comer com os olhos, comer mais do que o necessário, comer com avidez, ter capricho, requinte na comida. Sexto, ira, ou amor desordenado pela própria excelência. As manifestações da ira são a raiva, a irritação, os palavrões, os gritos, o desejo de vingança, as agressões, a falta de respeito, etc. Sétimo, preguiça ou amor desordenado pelo comodismo. As manifestações da preguiça são os adiamentos, a falta de pontualidade, descansar mais do que o necessário, a desordem, deixar para depois o que não gostamos de fazer, etc. Como se vencem estes pecados? Estes pecados se vencem com as virtudes que lhes são opostas. A soberba se vence com a humildade, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade, a ira com a paciência, a inveja com a caridade, a preguiça com a diligência. Que lição nós podemos tirar de hoje? Procuremos gravar quais são os 7 pecados capitais. Se juntarmos as iniciais deles, dá a palavra Saligipe. Uma dica é, ao prepararmos a confissão, além de fazermos um exame sobre os mandamentos, examinar os 7 pecados capitais. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.